Massa FM 721, conforme anunciado na abertura do programa, quinta-feira é dia do nosso quadro Momento Saúde e hoje estamos recebendo em nossos estúdios a enfermeira Larissa Grupo, ela que é coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, e vai conversar conosco sobre um tema importantíssimo, sífilis. E eu queria começar cumprimentando e agradecendo a disponibilidade da Larissa de estar conosco nesta manhã chuvosa, quase chuvosa. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, vamos lá. Algum motivo especial para tratarmos desse assunto? E aí eu queria que você aproveitasse e lembrasse para todos nós, né, o que é a sífilis. Olha, a gente veio na rádio hoje para falar sobre esse assunto porque outubro também é um mês dedicado ao enfrentamento da sífilis, à conscientização sobre esse assunto. E trata-se de uma infecção bacteriana transmitida principalmente por contato sexual, mas também pode ser transmitida por contato com sangue contaminado e da gestante para o bebê, né, da mãe para o bebê no momento do parto ou durante a gestação. Pronto, Larissa, voltei, que eu fui tossir, aí cortei o microfone, mas não conta pra ninguém não. Uhum. Bom, você falou de alguns dos principais formas, né, de transmissão, mas a gente sabe que existem outras formas de transmissão também. Você pode ampliar um pouco, nos informando quais também são outras formas de transmissão? Prevenção. Normalmente, a gente orienta primeiramente que as pessoas façam os exames regularmente, mas que também usem preservativo, porque o contato direto com lesões causadas pela bactéria é a principal forma de transmissão. Perfeito. E quais são os sinais, sintomas que a pessoa pode perceber e se atentar, que são mais comuns no caso de estar infectado com a sífilis? Olha, da maioria das pessoas que a gente recebe, é mais comum não ter sinais e sintomas. Por isso que é importante fazer os exames de rotina, mas quando eles aparecem, normalmente são manchas na pele, principalmente no tronco, nas mãos, nos pés, feridinha na região genital ou na boca, em algumas outras partes do corpo, que não doem, não coçam e cicatrizam sozinhas, queda de cabelo, febre, mal-estar. Por isso que é importante fazer os exames pelo menos uma vez ao ano. Sim, mas esses exames são recomendados para quem correu risco numa dessas possibilidades de transmissão, ou deve ser geral, para todo mundo fazer isso a cada ano? Eu acho que quem está em fase de atividade sexual mais intensa, explica pra gente isso, Larissa. A gente recomenda principalmente para quem tem vida sexual ativa. E com parceiras variadas? Também, mas hoje, né, a gente tem ampliado, a recomendação do Ministério da Saúde é inserir esse tipo de exames nos exames de rotina, porque às vezes naquele momento a pessoa pode não estar inserida num contexto de risco, pode não ter sinais e sintomas, mas ela pode trazer a bactéria de décadas atrás, né, de um contato muito anterior e de forma silenciosa, né, não sabe que tem e continua transmitindo. Ok, aí como é feito esse diagnóstico, enfim, exame de sangue? Exame de sangue. As unidades de saúde oferecem todas e também o centro de testagem. Bom, você ampliou a possibilidade de todas as pessoas, né, se quiserem, pelo menos uma vez por ano, fazer esse exame. Agora a gente sabe que é um tema sensível, muita gente, mesmo às vezes tendo suspeita, fica assim, não diria inibido, mas preocupado, né, de ter alguma divulgação a pessoa está fazendo exame para sífilis, mesmo que esteja dentro desse grupo que você se referiu, aquele que vai fazer só para questão de segurança. Tem garantia de sigilo nesse tipo de exame, Larissa? Tem que ter, né? Isso é uma norma, faz parte da legislação e as pessoas podem ficar tranquilas, elas têm direito a fazer o teste. E, claro,
ter o seu resultado de forma reservada. Isso é garantido nas unidades de saúde e no CTA também. Perfeito. Bom, e em dando positivo, o que pode ser feito, né? Que tipo de tratamento, monitoramento pode ser feito para acompanhar a evolução ou estancamento da doença? Então, ela é uma infecção tratável e curável. Então, o tratamento é feito com antibióticos. Hoje em dia a gente tem possibilidade de tratamento injetável ou via oral, em alguns casos. E a gente monitora esse indivíduo durante pelo menos 12 meses, repetindo exames para ver, né, a evolução nos resultados e concluir se essa pessoa alcançou a cura ou se a gente precisa de mais alguma conduta. Então tem tratamento pelo SUS, né, também de forma reservada, e cura. Bom, queria falar sobre prevenção, agora sim prevenção, que antes a pergunta lá era realmente transmissão, forma de transmissão. Agora eu queria falar sobre prevenção, Larissa, e eu queria também te ampliar essa pergunta no seguinte sentido. Parece, não sei se eu estou viajando, que a sífilis é uma coisa tão antiga, tão remota há tanto tempo passado, que a gente fica surpreso ainda de, nos dias atuais, ter que se falar disso. Há uma incidência, existem algumas estatísticas mostrando que a sífilis continua circulando nas nossas comunidades, Larissa? E também falar um pouquinho de prevenção. Continua. No mundo, acreditamos que pelo menos 8 milhões de indivíduos tiveram contato com essa bactéria. Ainda em 2022, o número era mais ou menos esse. E por que é que tem aumentado tanto? A gente considera uma epidemia silenciosa justamente por essa questão dela, na maioria dos casos, não demonstrar sinais e sintomas. Então as pessoas vão transmitindo, não fazem exames, porque não imaginam que tem uma bactéria desse tipo. Então os números têm aumentado muito, e esse ano em Anchieta nós já identificamos 78 casos de sífilis adquirida e 12 casos de sífilis em gestante. Caramba, um número surpreendente realmente. Como é que a gente faz então para prevenir? Então, uso de preservativo, não compartilhar material pérfuro-cortante daqueles que podem entrar em contato com sangue. Exemplo, alicates de unha, lâminas de depilação e, claro, aproveitar para fazer os exames, porque as pessoas não encaram os exames como uma forma de prevenção também. Você consegue identificar a bactéria e prevenir a transmissão para outras pessoas por meio do seu tratamento. Você se referiu, para a gente encerrar, estou sendo chato não, né? Mas você se referiu a exames no plural. Além do exame específico para detectar a bactéria da sífilis, exames paralelos, um hemograma, algum outro tipo de exame pode indicar um tipo de infecção que, entre outras tantas, poderia ser a sífilis, pode servir como sinal de alerta também? Normalmente você faz a avaliação clínica junto, o exame físico do paciente, mas quando a gente pensa em exames laboratoriais, né, não existe só um teste para esse assunto. Às vezes a gente precisa conjugar mais de um exame para concluir que a pessoa tem aquela infecção. É claro que, além dos exames para sífilis, a gente, quando recebe uma pessoa para testar ISTs, a gente oferece testagem para HIV, para hepatites virais. Se ela quiser, né, ela consegue fazer todos de uma vez só. Perfeito. Algo mais, Larissa? Não, só isso. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Conversamos com a enfermeira Larissa Gropo, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento aqui de Anchieta, o CTA. O nosso tema de hoje foi a sífilis. Ela lembrou que outubro também tem no seu foco de prevenção e de esclarecimento, conscientização, essa doença que ainda persiste em nossas comunidades. Bom dia, Larissa, obrigado e até a próxima.